Amém? 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 a 6. E aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que, a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel e do teu servo, então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse em demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor e para a honra e glória do Deus de Israel, aqui estamos reunidos mais uma vez nesta casa para meditar em Tua palavra. Viemos com o propósito de aprender do Senhor, de ouvir o Teu dito. E com toda certeza, meu Deus, com toda segurança, sabemos que o Senhor habita no meio do Teu povo e atende, sim, a oração do Teu servo e da Tua serva. Pois entregamos nesta hora esta congregação, e cada irmão que aqui está, as suas petições, seus clamores. Senhor da glória, vem agora, curando os enfermos, solucionando problemas e fortalecendo os cansados, os abatidos, a fim de que encontrem refrigério para a sua alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os casais, a família, a juventude, a adolescência, as crianças que aqui estão. Em nome do Senhor, nós te pedimos e confiamos em Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Estaremos meditando hoje sobre o título Piedade Aparente. Ou podemos falar o contrário, né? Aparência de piedade. Mas escolhemos falar sobre o tema piedade aparente. E achamos por bem trazer estes versículos iniciais falando sobre Absalão. Agora, o que você acha? Nós sabemos através da palavra de Deus que os homens são corruptíveis. Os homens são corruptíveis por natureza. Eles são religiosos e também são corruptíveis. Estão sujeitos a caírem em tentação. A palavra nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Então, os homens em si, eles são sujeitos à contaminação das coisas deste mundo. Sabendo disso, o que você acha, por exemplo, se o governo tivesse domínio, se ele impor o seu domínio, porque o governo tem muita força, se ele impor o seu domínio e controlar tudo, casas, famílias, controle da natalidade, os bens que as famílias possuem, né? As propriedades particulares. O que você acha disso? Você tem as suas propriedades, seus bens que você adquiriu ou herdou do trabalho dos seus pais, da sua família, e uma força que seria o governo dizer, não, isso aqui agora você vai ter que dividir tudo. Eu mando, o sistema manda e você agora tem que dividir tudo que você tem. O que você acha disso? Seria bom? Certamente que quando se fala das coisas para nós não gostamos, dizemos que não é bom, né? Quando se trata do outro lá, dividir o que tem conosco, a gente diz, é muito bom isso. É maravilhoso, né? Agora quando diz assim, divide o que tu tem, geralmente a pessoa diz, não, eu não posso, eu não tenho. Pois é essa reflexão que nós temos com relação à questão do homem ser corruptível, e muitas vezes ele age com aparência de piedade, com aparência de misericórdia, aparência de bondade. A gente vê muito isso no mundo da política. Mas o que é política? Política é aquela arte de negociar. E na arte da negociação, as pessoas querem sempre tirar a vantagem, né? Então existem pessoas hábeis disso, muita habilidade. Agora a questão não é a questão do negociar em si e lucrar nos negócios. A questão é como fazer isso. A questão da sinceridade, da honestidade, da honra, que muitas vezes é comprometida. Isso de forma individualizada. E às vezes o sistema governamental. E não dizemos agora somente o sistema governamental, mas dizemos a igreja, o sistema religioso. Nós sabemos que muitos sistemas se levantaram, se tornaram poderosos, enriqueceram. Sistemas que dominam o mundo de forma de século em século. Passam-se os séculos e eles continuam firmes. Agora é preciso que o sistema não se afaste do que está escrito, para que não se corrompa. A Bíblia, ela é milenar, e ela continua aqui, a mesma. Para sermos cristãos, precisamos olhar para a Bíblia e seguir a Bíblia, para sermos cristãos verdadeiros. Sabendo que existem muitas religiões e sistemas religiosos, cada um tendo a sua fé. Não entra aqui o mérito de questionar as religiões, mas o mérito de sermos cristãos. E para sermos cristãos precisamos ter o exemplo de Cristo.
Nós observamos aqui um homem chamado Absalão, que ele tinha uma conduta um tanto estranha. Ele era filho de um homem segundo o coração de Deus. Agora veja o que ele fazia. Capítulo 15, versos 3 e 4. Diz que Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos. Aquelas pessoas que vinham para falar com o rei, seu pai, ele procurava um atalho e se encontrava com essas pessoas no meio do caminho. E ele elogiava aquela pessoa, dizendo: olha, os teus negócios são bons. Palavras agradáveis. Quem não gosta de ouvir palavras agradáveis, boas, né? Palavras que estejam a nosso favor. Nós sabemos que um amigo verdadeiro, ele nem sempre fala o que nós queremos ouvir. O amigo verdadeiro, ele fala aquilo, muitas vezes, que nós não queremos ouvir, porque ele é verdadeiro. Ele fala o que, quando falhamos, ele nos alerta, e muitas vezes essa alerta, ela é dolorosa, um chamamento de atenção. Mas aquele que procura somente agradar-nos, ele apenas diz que está tudo certo, não se importando que a gente venha cair no precipício depois. Mas o amigo verdadeiro se preocupa com a gente, né? Esse não era o caso de Absalão. Quando ele ia se encontrar com aquelas pessoas, no meio do caminho, ele tinha um objetivo: agradar aquela pessoa, para conquistar o coração daquela pessoa. E dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Você imagina um filho trazendo um questionamento desse com o seu pai, às escondidas. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz nessa terra, ou na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Quer dizer, se o meu pai não está atendendo, meu pai não atende às necessidades, meu pai é um rei, mas ele não está correspondendo, ele não está valorizando a vocês. Vocês têm razão, os negócios de vocês são bons. Quem me dera se eu fosse rei no lugar dele, para que as pessoas viessem a mim, trazendo as suas demandas e questões, para que eu lhe fizesse justiça. Palavra bonita essa, mas de cara a gente já observa que ali tem uma questão, uma palavrinha chamada inveja, né? A quem me dera. Agora, se um filho faz isso com o próprio pai, imagine um homem com outro homem quando se trata dos seus interesses, da questão do poder. Imagine. No Evangelho de São João, no capítulo 12, Evangelho de São João, no capítulo 12, veja o que nos diz o Senhor no verso 3 a 6. Um caso aqui semelhante.
Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Uma situação bem parecida, né? Com a de Absalão. Aquela mulher chamada Maria, aquela mulher, ela trouxe um frasco de unguento, um frasco bem caro, um perfume bem caro, e ungiu a Jesus. Lançou sobre os seus pés, enxugando com os seus cabelos. Nós sabemos que aquela mulher é irmã de Lázaro. Ela era uma serva de Jesus, era uma crente. Agora, aquele homem que Jesus tinha posto ele como tesoureiro, Jesus conhecia ele. Ele disse: era bem melhor que se vendesse esse perfume, porque aí foi um estrago. Se vendesse esse perfume por 300 dinheiro e desse aos pobres, poderiam muitos pobres serem ajudados. A própria resposta já está aqui, no versículo 6, porque ele falava isso. E depois o que aconteceu também, no futuro, o que aconteceu demonstra que ele era interesseiro, falso e era ladrão. E que aquilo era apenas uma aparência de piedade, apenas uma aparência. Aos olhos dos homens, poderiam dizer: Judas tem razão. Como se pode quebrar um perfume tão caro desse e lançar nos pés de um homem? Isso é fanatismo. Era melhor vendê-lo e ajudar os pobres. Nós vemos aqui logo já dando a resposta. Por que ele fez isso? Porque ele era ladrão. E o interesse não era ajudar os pobres. O interesse, na verdade, era tirar dali de dentro da bolsa, de vez em quando, ele puxava alguma coisa dali. Agora imagine só, para ser ladrão, não precisa ser pobre e sem instrução, sem formação acadêmica, não precisa. O ladrão, muitas vezes, ele é pobre, sem instrução acadêmica, mas muitas vezes ele é rico e tem doutorado e pós-doutorado. No caso de Judas, ele era um escriba, um fariseu, um escriba, equivalente a um advogado hoje, uma pessoa que estudou bastante direitos. Então o escriba tinha poder para acusar e para defender um réu. E aquele escriba foi nas fileiras, ali juntamente com Jesus, se tornou um dos discípulos, mas ele nunca deixou de ser ladrão. Isso nos faz lembrar o mundo atual. Os intelectuais, em todos os tempos, os que ocuparam as cadeiras dos governos,
que se deixaram corromper. Mas isso é também uma questão espiritual. Não é somente uma questão social. É uma questão realmente espiritual. Voltando a 2 Samuel, no capítulo 15, verso 13 e 14, nós vemos que Absalão se comportava daquele jeito, no atalho das pessoas, conquistando o coração das pessoas para dar um golpe no seu próprio pai. E isso foi percebido. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance mão de nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então, Davi já não confiava no seu filho. Davi já percebia isso. Mas quando foi alertado por seus mensageiros que a coisa estava mais difícil ainda, ele disse: agora só tem uma saída. Só tem uma saída, que é fugir. Vamos sair depressa, porque o propósito dele não é bom. O propósito dele é guerrear, é matar-nos para assumir o poder. Davi teve necessidade de fugir de diante do seu próprio filho. Muitas vezes a gente veste muito a camisa e defende pessoas. A gente só consegue ver a parte aparente. A gente não consegue ver o coração. E muitas vezes até nos comprometemos defendendo pessoas, que às vezes nos enganamos também. Não dizemos que a gente venha perder a esperança com as pessoas. Nós dizemos que nós devemos permanecer amando as pessoas, embora isso não seja o sentimento, mas seja aquele amor no sentido da caridade, que é fazer o bem, independente de quem seja a pessoa, porque você presta contas é com Deus, e tudo aquilo que semeamos aqui, nós colhemos espiritualmente. Se fazemos o bem, embora não sendo correspondidos, tenha certeza, o Senhor nosso Deus nos recompensa. Isso sempre aconteceu. A aparência de piedade, a aparência de bondade, sempre aconteceu. Aconteceu no princípio. Em Gênesis, no capítulo 3, a serpente, que ali era o inimigo, o opositor, no capítulo 3 de Gênesis, verso 1 e 2, nós vemos uma atitude da serpente para enganar aquele primeiro casal. Olha como foi que ela disse. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele,
nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, a mulher sabia da lei, a mulher sabia do que deveria fazer, assim como nós sabemos o que é certo e o que é errado. Naturalmente, não sabemos? Nós sabemos que não podemos mentir, matar, roubar. Nós sabemos que não podemos adulterar. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes a serpente, ela fala no ouvido. E a pessoa termina mentindo. Porque a serpente disse assim: olha, certamente não morrereis. E ela depois argumentou dizendo, quando vocês comerem desse fruto, serão iguais a Deus. Ela mostrou uma proposta boa. É justamente isso que acontece. Olha, se você furtar, você vai adquirir dinheiro, você vai guardar dinheiro, você vai ganhar um dinheiro extra. Se você mentir, você vai ficar adiante, você vai ganhar a questão. E o adultério é a aparência, é o que o olho vê, é o engodo. Sentimentos carnais. Mas a serpente diz: olha, isso aí vai ser bom. Você não perde com isso, pelo contrário, você ganha. Porque ele veio matar, roubar e destruir, jogar um irmão contra o outro. Esse é o objetivo do opositor. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o opositor. E ele, com seus dados inflamados, ele põe sentimentos nas pessoas. Judas, verso 11, 16, nos diz o verso 11. Ele nos mostra falando assim. Nós vamos ver aqui o verso 11 e o verso 16, mas vamos ver uma coisa aqui, a partir do verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então essa palavra, o Senhor te repreenda, é muito poderosa. Repreender em nome do Senhor Jesus. Você pode repreender aquilo que está na sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abortar o mal. Você pode repreender, em nome do Senhor Jesus, o que você vê de mal na vida do seu próximo. Continuando. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, e se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, que pereceram na contradição de Coré. Verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Vocês já viram isso acontecendo? Admirar pessoas, elogiar pessoas por causa do interesse? Querendo tirar proveito. Bom, essa mensagem, ela visa justamente isso: abortar essas coisas que acontecem na vida do cristão, para que seja uma nova criatura, porque sujeitos a essas coisas nós somos, todos nós.
Mas como cristãos nós temos um mapa infalível, que é a palavra de Deus, que é a mensagem, a palavra infalível. Só para concluir, 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 5 e 6 também. Mas a gente pode observar algumas coisas antes, aqui. O aconselhamento do apóstolo para a igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, aqueles que são mais espertos, eles entram por essa fraqueza que existe nas pessoas e tiram proveito. Vocês já observaram que no sistema religioso existem até vendedores de terrenos no céu? Quem já ouviu falar nisso? Você paga em dinheiro na igreja, comprando um terreno no céu, uma casa no céu. Já ouviu falar nisso não, irmão? Pois tem. Existe um sistema religioso que vende uma casa no céu. Sendo que você paga com seu dinheiro, trabalhado e suado. Mas é um ponto fraco que a pessoa tem. A pessoa quer prosperar financeiramente. E os espertos aproveitam nisso, para poder puxar o que você tem. É o prêmio de Balaão. Balaão foi presenteado para amaldiçoar o exército de Israel. Recebeu os presentes, aí depois, quando foi para o monte oferecer sacrifício, o Senhor falou logo de imediatamente que ele não prosperaria amaldiçoando o povo de Israel, porque Deus era com ele. Aí depois, com a insistência dos midianitas, ele insistiu com Deus, que iria, para que Deus atendesse aquele pedido. E Deus se indignou com Balaão. E disse: pois então vai e segue o que eles estão, o que os embaixadores estão pedindo. E Balaão foi, montou no jumento. Foi quando ele passou naquele caminho estreito, aqueles barrancos, e a jumenta parou ali de imediato. Um anjo apareceu na frente dela, e ela parou, não saiu mais de jeito nenhum. E ele começou a espancar aquela jumenta, batendo. E quanto mais bate, mais ele se aquieta. E ela começou a se encostar nos barrancos, e aquela ali começou a ferir Balaão. E então Deus permitiu que aquela jumenta falasse.
e voz mansa e suave, né? Tenho sido tua serva todo esse tempo, e hoje me bates desse jeito. Que ele abriu os olhos, ele viu o anjo com a espada. Bom, continuou e subiu ao monte. Deus tinha mandado que ele fosse, e ele foi. Chegando lá no monte, ao invés de amaldiçoar, as palavras saíam ao contrário, e ele sempre estava abençoando ao invés de amaldiçoar. As palavras saíam abençoando Israel. E quando foi questionado pelo rei, que ele não tinha feito o que tinha entrado em acordo com ele, ele disse: olha, não é possível amaldiçoar esse povo a quem Deus abençoou. Não é possível amaldiçoá-lo. Em outras palavras, contra esse povo não há encantamento. É por isso que os crentes, contra os crentes, não existe feitiçaria. Nada pega nele, porque Deus está com ele. Aquela maldição não funciona, pelo contrário. Nós vemos vários exemplos. Eu trouxe aqui as palavras de Balaão, mas o tempo aqui, ele muito curto, já passou bastante. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.
tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minhas forças vêm do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.